Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto de 2019, cujo título é Atitudes, e ele foi lançado em 18 de julho de 2019. Então vamos lá. Depois de um certo tempo e alguma experiência, nos tornamos mais criteriosos em nossos julgamentos, mais cautelosos com as aparências. Aprendemos a ver o que se esconde atrás de simpáticos sorrisos e doces palavras. Muitas vezes, o que nos parece encantador não passa de uma fachada, um cenário montado para seduzir e enganar. Muitas vezes, a gentileza e verdadeira bondade se esconde sob uma aparência nada sedutora e maneiras até rudes. Por isso, com o tempo, a gente aprende que para se conhecer alguém verdadeiramente, precisamos enxergar além da aparência e ouvir muito mais do que as palavras. E nada é mais revelador do que as atitudes. Existem tantas pessoas que usam de subterfúgios para nos convencer de que são alguém que na verdade sequer chegam perto de ser. Palavras bem colocadas, gestos estudados e nenhuma sinceridade no coração. Mas as atitudes sempre acabam descortinando a realidade e verdadeiras intenções. A frase "nunca julgue um livro pela capa" traz em si muita sabedoria. E a melhor coisa a fazer é aprender a ser um bom observador, se abster de julgamentos prematuros sobre o que e quem quer que seja, falar menos e observar mais, e ter paciência para controlar o impulso que todos nós temos de julgar e opinar precipitadamente no calor das emoções. Tentar deixar o tempo nos dar as respostas que precisamos. E como bons observadores e eternos aprendizes, nos tornarmos pessoas coerentes, que nossas atitudes sejam o reflexo de nossas palavras, que nosso semblante espelhe sempre o que nos vai na alma. Afinal, ser sincero em palavras, atos e sentimentos é a maior demonstração de respeito por si próprio e pelas pessoas que cruzam seu caminho. E o mundo anda tão necessitado disso, não é mesmo? Mais atitudes e menos blá blá blá. Esse texto foi escrito em 2019, né? Naquela época a gente estava passando por um momento bem conturbado, né? Politicamente e ideologicamente, tudo. E uma das coisas que a gente que na época era muito evidente, essa era a questão, né, dos discursos bonitos e das atitudes horrorosas, e de atitudes às vezes mais toscas, mais rudes, mas de atitudes boas, né, corretas, justas, né. E hoje em dia, então, esse texto está mais atual ainda, porque o que a gente vê aí, né, de pessoas querendo se passar pelo que não são e, infelizmente, enganando muita gente, né? Muita gente acaba se iludindo pelos discursos, pelas mentiras fofas, né? Eu lembro que a Renata Barreto falava muito isso, que as pessoas preferem as mentiras fofas do que as verdades, que às vezes são mais difíceis de digerir, né? Mas a verdade sempre é o melhor caminho, né? Porque quando você sabe a verdade, você pode escolher, você tem liberdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Porque quando você conhece a verdade, você tem a liberdade de escolher o que você quer fazer com aquele conhecimento, com aquela informação. Agora, quando você está sendo manipulado, quando você está agindo através da mentira, você não tem escolha, na verdade, você está sendo conduzido. Alguém está te enganando e está te conduzindo ao que ela pretende, né? Ao que é interessante para quem está te manipulando, quem está mentindo para você. Ela está conduzindo as suas atitudes através da enganação, né? Da dissimulação.
E a gente ainda, infelizmente, vê muito isso. A gente vê muita pessoa e muita gente assim, ainda, muitas pessoas ainda muito enganadas, ainda atrás de discursos bonitos, mas se a pessoa parasse um pouquinho, né, saísse daqui do modo apaixonado, né, daquela hipnose às vezes que parece que a pessoa está hipnotizada, né, pelo discurso, e prestasse atenção nas verdadeiras atitudes, seria fácil dela perceber os enganos, né? O engodo que aquela pessoa é, né? A demagogia que aquela pessoa pratica. Mas infelizmente, e também a gente tem muita gente ainda tem uma certa, acho que sei lá se é preguiça ou não acha que não tenha confiança nela própria, né? Para ir buscar por si própria as informações, para formar por si próprio as opiniões e acaba sendo conduzida ou pela mídia que a gente vê aí muitas vezes distorcendo a realidade e infelizmente conduzindo a vida dessas pessoas, né? Conduzindo as escolhas muitas vezes, né? E escolhas que muitas vezes acabam afetando não só a vida dessa pessoa, mas a vida de muita gente, né? Acaba interferindo também, né? Em outras pessoas. E, e isso a gente tem visto muito, né, acontecer agora. E uma coisa que eu prestei atenção, assim, uma coisa que eu já percebi, assim, que justamente as pessoas que têm assim, que são generosas, que têm uma boa índole, que querem ajudar, né? Elas acabam sendo presas mais fáceis, porque justamente é, essas pessoas desonestas, essas pessoas controladoras e manipuladoras, elas sabem como manipular o emocional dessas pessoas, né? Porque é o que eu falo, eu acredito que a essência do ser humano é boa, né? O ser humano ele é bom, ele em sua maioria. E essas pessoas que são boas, que têm boa índole, que querem ajudar, elas às vezes se encantam com esses discursos bonitos, né? Que parecem voltados para o bem da humanidade. Tudo é para o seu bem, tudo é para o bem da humanidade. E muitas vezes, na verdade, é só discurso mesmo, é só narrativa, é só da boca para fora. Porque se a gente começar a prestar atenção, a maioria desses discursos, eles não têm como, se a gente analisar de forma lógica, eles não têm como se concretizar. Tem promessas assim tão absurdas que não tem como aquilo se realizar, não tem fundamento, não tem uma condição real daquilo acontecer. É uma ilusão, né? Uma utopia impossível de se materializar diante das condições que se apresentam aqui no nosso país, por exemplo, né? Fazer promessas grandiosas de soluções para todos os problemas do nosso país. Como? Né? Para você acreditar naquilo, primeiro você precisa pensar, tá bom, mas como? Como que se poderia realmente realizar isso de forma concreta, de forma material? Quais são os meios disponíveis? Quais são as estratégias? Porque falar é fácil, falar até papagaio fala, né, gente? Você pode falar o que você quiser. Agora, realmente ter meios de se materializar, de realmente efetivar o discurso que se está pregando, aí são outros 500. Então tem muito lobo em pele de cordeiro.
Mas, por outro lado, eu acho que hoje em dia também tem muito cordeiro em pele de lobo, muito cordeiro ali meio que, sabe, trabalhando pelo lado do bem, meio sem aparecer, sabe? Às vezes a gente, hoje em dia, tá difícil da gente saber quem é quem, né? Inclusive falando realmente nessa questão, na questão mais espiritual, muitas pessoas, muitos canalizadores já falaram que tem muitos personagens aí que foram colocados que é como se fossem peças chaves para estar ali, parecendo ser o que não é, para justamente estar, assim, as trevas trabalhando a serviço da luz, né? Porque realmente, hoje a gente observa umas coisas que você fala, não é possível, como que a pessoa pode fazer, né, tomar certas atitudes, certas atitudes você fala, não é possível, né? Porque a gente sabe, né, que há décadas, né, há séculos, vem havendo, né, uma manipulação enorme, né, com narrativas que hoje a gente enxerga, que a gente entende o quanto a gente foi enganado ao longo dos anos, ao longo da história, né? Mas hoje em dia está muito evidente. Então tem gente que está expondo tanta coisa que você fala, será que essa pessoa está do outro lado mesmo? Porque tá fazendo, sabe aquela coisa de fazer muita atrapalhada, né? E aí acaba expondo muita coisa. E esses últimos tempos, realmente a coisa tá meio maluca, né? Tá? Eu ia falar o samba do. Não pode, tem certas coisas que agora a gente nem sabe mais o que a gente pode falar, né? Essa coisa do politicamente correto. Então, tem tantas expressões que a gente usava que não pode mais usar também, né? Infelizmente, tá tendo tanta distorção, né? Mas por outro lado, eu vejo que realmente tem muita gente que está mudando, né? Eu acho que a gente está caminhando para as coisas, para o caos se tornar a ordem, né? A gente está no meio do caos, mas está havendo um movimento aí para que as coisas comecem a tomar um rumo melhor, um rumo mais justo, mais correto, né? Só que a gente tem que ficar atento justamente às palavras e às atitudes, porque o que a gente mais vê hoje em dia é hipocrisia. É gente falando uma coisa e vivendo outra totalmente. Então, mas eu acho que hoje está muito mais fácil, até por conta do evento aí da internet, das redes sociais, nada escapa, né? Nada escapa. Tudo fica muito evidente. Então, muitas pessoas estão sendo aí desmascaradas, porque sempre tem alguém, todo mundo hoje em dia está com celular e com o celular você acaba registrando tudo o que acontece. Então sempre tem alguém na hora certa, no lugar correto lá para desmascarar muita gente aí que está tentando é, manipular, e gente dissimulada, gente que se finge do bem e que agora a gente tá e que aí acaba tendo atitudes que a gente percebe que não são tão corretas, né? Ainda mais que hoje em dia, principalmente, nós estamos num momento em que não dá para ser isento com relação às coisas, né? Não dá para ficar em cima do muro mais, porque as coisas estão muito claras, né? Sobre o que é bem e o que é mal. Está muito evidente. As coisas foram expostas de uma forma que fica muito claro, né, o que é da luz e o que não é, porque tem certas propostas aí, certos movimentos que pregam algumas coisas que
são assim abjetas, né? Que não dá para a gente concordar realmente, né? Quando você tem valores morais, você tem valores de honestidade, né? De respeito. Então tá tudo tá assim, a separação do joio e do trigo tá assim em modo nível hard mesmo, né? Mega Master Blaster. Então, mas eu vejo isso tudo como uma coisa positiva, inclusive para essa questão da gente aprender a observar mais, porque quantas vezes, né, a gente faz não um julgamento, hoje em dia eu uso menos essa expressão de fazer o julgamento, porque assim, como uma coisa é, pejorativa, porque o julgamento nada mais é do que você pegar todos os fatos ali, fazer uma análise. Então a gente julga o tempo inteiro, porque você está sempre observando as coisas que estão acontecendo. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é com as condenações, que aí é o resultado do seu julgamento, né? Então você pegou os fatos, analisou, então aí você vai condenar aquilo, achar aquilo errado, ou você vai falar, não, isso é legal, isso é uma coisa boa, isso é justo, isso é correto. Então, assim, mas muitas vezes a gente acaba condenando as coisas, condenando pessoas com julgamentos muito superficiais. A gente não avalia tão bem, a gente não presta atenção, a gente não se aprofunda, a gente não vai buscar realmente os fatos como eles realmente são e a gente acaba condenando, né, situações e pessoas por termos só com base em fatos, em argumentos muito superficiais. E a gente viu isso acontecer aí, quanta gente, né, critica e xinga e condena determinados personagens porque simplesmente se deixou levar por narrativas, por exemplo, as pessoas, ao invés de ir buscarem os fatos, irem pesquisar realmente como aconteceu, quanta gente acaba formando opinião simplesmente por ler uma manchete de um jornal, né, de uma notícia, jornal veículo, né? Porque hoje em dia acho que é difícil quem lê jornal no papel, né? A maioria é digital. Mas às vezes a pessoa assim pega, vê lá a manchete da notícia, ai, já não entra no mérito para ver o que está escrito. Porque muitas vezes, e isso a mídia faz muito, de colocar de uma forma maliciosa, né, título ali, para dar a impressão que é outra coisa. Aí quando você lê a notícia, você vê que não tem nada a ver, né? Que é outro, o contexto é outro. Quantas vezes eu peguei títulos assim chamativos que eles fazem justamente para chamar atenção e as pessoas muitas vezes só lê aquilo e começa a sair divulgando e começa a sair espalhando, não se aprofunda e muitas vezes passa vergonha, porque, por exemplo, quando chega em alguém que realmente entra na notícia e lê e fala, nossa, a pessoa nem sabe o que está. Às vezes está passando um negócio que ela acha que ela está criticando alguém que ela não gosta, e no contexto a coisa é totalmente diferente. E muitas vezes já aconteceu isso comigo, porque eu abro e leio. Assim como para eu formar as minhas opiniões a respeito das pessoas, eu vou buscar. Então, assim, muita gente assiste um cortezinho de um vídeo, né? Porque você pode muito bem manipular uma informação se você tirar uma fala do contexto. E foi isso que a gente viu acontecer. Que as pessoas aceitam essas coisas fora de contexto. Elas têm preguiça de falar, não, peraí, mas essa pessoa falou isso, em que contexto? Peraí, deixa eu ver o inteiro, a fala inteira. E quanta gente a gente sabe que formou opinião aí contra certas pessoas por cortes e falas retiradas de contexto, né? Colocando pechas que a pessoa na verdade não é, chamando a pessoa de coisas que na verdade as pessoas não são, né? Então, mesmo acho que muitos de nós passamos até por isso, de ser chamado de coisas que
que a gente não é por posicionamentos, né? Mas se essas pessoas se aprofundassem mais, pesquisassem, talvez elas entendessem que, mesmo que elas continuassem não gostando ou tendo a opinião delas, mas pelo menos com base, né? Com argumentos mais bem fundamentados, né? Que não é o que acontece. Então é importante mesmo que a gente pesquise e que a gente observe muito se as falas das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que são importantes na nossa vida ou para os nossos posicionamentos, são pessoas que vivem de acordo com o que elas falam e não são só mais um hipócrita aí, um lobo em pele de cordeiro querendo nos manipular, né? Então essa é acho que é o principal, né? A mensagem principal desse texto é sempre prestar atenção, não fazer, não se precipitar, né, nos julgamentos, sempre se aprofundar para que as nossas opiniões, né, sejam justas e o mais corretas e mais próximas do que é correto e da verdade, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.